Oi, oi. Bom dia. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Queria convidar a irmã Maria para fazer mais uma oração. Maria. É? Agradecer por esse dia, por esse alimento maravilhoso, pelas classes que nós vamos ter agora. Bom dia, pessoal da igreja. Eu quero pedir a Deus e agradecer uma bênção que eu consegui ontem, mandado pelo um servo de Deus. Que foi botado por ele mesmo. Ele chegou na minha porta, oferecendo, e ele perguntou se eu queria. Eu disse, quem é que não quer o que é bom? Eu quero. Então, foi uma mini feira que eu recebi ontem. E eu agradeço a Deus por isso. Deixa eu tirar essa pastilha aqui. Desculpa aí, ó. Eu quero pedir a Deus que abençoe todas as ovelhas da igreja. Feche seus olhos primeiro para receber essa oração. O Senhor abençoe todas as ovelhas da igreja. Abençoe eu e toda a minha família e toda a família da nossa cidade de Pajuçara. Porque está uma violência muito grande, gente, principalmente do lado das mulheres. E o Senhor tem que vigiar e reparar porque está muito ruim. Eu agradeço tudo que o Senhor já fez por mim. Agradeço pela família que eu tenho. Eu peço que o Senhor abençoe toda a minha família. Abençoe a Janaína que está lá, que eu não sei, só quem está por ela é Deus mesmo, que ela não quer ouvir a gente. E eu peço a Deus que abençoe o pastor Tiago, todos os pastores. Eu te agradeço por eu acordar com vida e saúde. Eu agradeço, Senhor, por eu estar viva, uma mulher da minha idade. Eu sou uma mulher guerreira, que eu criei 4 filhos sozinha, Senhor. E eu te agradeço por o pão de cada dia e por tudo. Que o Senhor abençoe a dona Sandra e tire toda a mágoa que ela tem do coração para trás. Porque o passado a gente bota para trás, a gente tem que viver o presente. No nome de Jesus, que o Senhor abençoe eu, minha família, a família do pastor Tiago e de todas as ovelhas da igreja. E amém, no nome de Jesus. Beijo. Glória a Deus. Obrigado, irmã Maria. Não vai pegar de volta não, viu? Pro mato. Certo. Não pegue não. Crianças e jovens podem sair para suas classes. Isso é a Maria sincera, né? Cumprimento mais uma vez a amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem aqui nunca ouviu falar na casa do poeta e cantor Vinícius de Moraes? Quem aqui nunca ouviu falar na casa do poeta e cantor Vinícius de Moraes? Olha o que vocês já ouviram. Não? Não ouviram? Ela era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Dá para imaginar uma casa assim? Uma casa sem chão, uma casa sem parede, uma casa sem teto? Claro que não dá. Uma casa, para ser casa, ela precisa de algumas características básicas. E dentre essas características básicas estão as paredes e o teto. Para ser casa tem que ter parede e tem que ter teto. Isso não vale apenas para as nossas casas, irmãos. Isso se aplica também a casa de Deus.
E são essas características básicas que nós vamos começar a estudar hoje. Para isso eu peço que você abra mais uma vez a palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 26. Êxodo, capítulo 26. Estamos estudando nesse trimestre, segundo trimestre do ano de 2019, acerca do tabernáculo de Deus, a primeira casa que Deus mandou construir no deserto, no tempo de Moisés. E até aqui nós temos estudado, irmãos, sobre a parte externa da casa de Deus, sobre o terreno, que a Bíblia chama por dois nomes, o átrio e também chama de o pátio. Então essa é a parte externa da casa de Deus que nós já estudamos. Nós vimos algumas características, nós vimos o comprimento do átrio, nós vimos a largura, nós vimos como a cerca era feita e nós vimos também os móveis que haviam dentro do átrio. Eram dois: o altar do holocausto, que era o primeiro móvel que se via, e depois a bacia de bronze, na qual os sacerdotes lavavam as mãos e os pés para poderem oferecer os sacrifícios. A partir de hoje, irmãos, nós vamos estudar a casa propriamente dita. Eu pedi no início do nosso estudo que você comparasse o tabernáculo com aquelas casas de interior, onde existe uma cerca, um terreno e no meio do terreno, ou na parte de trás, a casa propriamente dita. Então nós estudamos até agora a área externa, certo? O átrio, o pátio. Agora nós vamos entrar na casa propriamente dita, também chamada de tenda. A tenda era a habitação propriamente dita de Deus. E hoje eu trouxe um recurso visual de última geração, inclusive muito fácil, muito difícil de encontrar, que é uma caixa de sapato. Por quê? Porque a tenda, irmãos, a casa, ela era muito semelhante a uma caixa de sapato. Então, só para você entender, nós já estudamos sobre o átrio. E o que era o átrio? Toda a área ao redor, cercada com cortinas. Dentro desse átrio havia a tenda, que era a casa propriamente dita. E como era essa tenda? Ela era semelhante ao formato de uma casa, de uma caixa de sapato. Ela tinha 30 côvados de comprimento, e nós já entendemos o que é um côvado, aproximadamente meio metro. Então, se ela tinha 30 côvados de comprimento, ela tinha quantos metros? Aproximadamente 15. De largura, ela tinha 10 côvados. Quantos metros? 5. Então, ela era mais ou menos um retângulo, como uma caixa dessa. 30 de comprimento por 10 de largura. Ela tinha 2 compartimentos, que a gente ainda vai ver. Dentro dessa casa haviam 2 compartimentos. Um santo e um santo dos santos. Mas a gente vai ver depois. Hoje eu quero me deter mais na estrutura da casa de Deus. As paredes, o teto e as portas. Depois a gente vai falar sobre os móveis. Certo? Comparando, irmãos, a tenda com o átrio, nós encontramos 2 semelhanças e 2 diferenças. 2 semelhanças e 2 diferenças. Ok? Primeira semelhança entre a tenda. Vocês entenderam o que é o átrio da casa de Deus? Você tem um átrio na sua casa, você tem um terreno. Hoje em dia é muito difícil, né? A gente constrói no terreno todinho, a parede é em cima da risca, não tem, nem vento entra, né? Mas quem tem assim condições, né? Quem trabalha na Ceasa, né, Isoneide, tem condições de ter um átrio, uma área, um espaço. Então, assim era a casa de Deus. Primeira semelhança entre o átrio e a tenda é que, assim como o átrio possuía um muro, lembra, não um muro de tijolo, mas um muro de tecido, de cortinas de linho fino, a tenda também possuía paredes. E nós encontramos essas paredes nos versos 1 a 13. Vamos ler. Êxodo 26, de 1 a 13. Se em algum momento algo não ficar claro, você fica calado, tá bom? Não diz nada. Finge que está entendendo, tá bom?
Não, estou brincando. Se algo não ficar claro, você levanta a mão e a gente ora juntos para poder entender. Diz assim: farás o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofa azul, púrpura e carmesim. Estou lendo o verso 1 do capítulo 26. Com querubins as farás, de obra de artista. Então, perceba que era algo trabalhado. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas serão de igual medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Farás laçadas de estofo azul na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento, e de igual modo farás na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. 50 laçadas farás numa cortina e 50 na outra cortina, no extremo do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Olha que detalhes, irmãos. Como Deus se importa com os detalhes da sua casa. Verso 6. Farás 50 colchetes de ouro, com os quais prenderás as cortinas uma à outra. E o tabernáculo passará a ser um todo. Ou seja, as cortinas eram feitas e depois unidas umas às outras com muita firmeza. Verso 7. Farás também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas serão de igual medida. Ajuntarás à parte 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes, a cesta das quais dobrarás na parte dianteira da tenda. Farás 50 laçadas na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento, e 50 laçadas na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. Farás também 50 colchetes de bronze e meterás os colchetes nas laçadas, e ajuntarás a tenda para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá as costas do tabernáculo, o côvado de um lado e o côvado de outro lado, do que sobejar no comprimento das cortinas da tenda. Penderão de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. Eu já li, inclusive, uma parte de outra característica, mas os primeiros versículos aqui falam sobre as paredes da tenda, que eram feitas de cortinas. Então, essa era uma semelhança com o átrio. Pastor, em que era diferente? Diferentemente do átrio, irmãos, que não tinha cobertura, a tenda da congregação tinha. E não apenas uma cobertura, mas 4 coberturas ou 4 cortinas. O verso 14 termina a parte da coberta dizendo: também farás de peles de carneiro tintas de vermelho, uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. Então, o átrio ele era livre na parte de cima. Já a tenda não. A tenda possuía uma cobertura. Era como se fosse o telhado da casa de Deus. E era, irmãos, uma cobertura, digamos assim, muito reforçada. Ela era composta por 4 cortinas de diferentes materiais. A primeira cobertura, aquela que os sacerdotes viam quando entravam na casa de Deus, ela era feita de tecidos nobres, de 4 cores intercaladas, com querubins bordados. Então, quando você entrava na casa de Deus e você olhava para cima, era essa primeira cortina que você via. E algo muito interessante é que essa cortina era muito bonita de se ver, diferentemente das outras que serão colocadas por cima dessa. Não eram tão bonitas. Então aqui a gente aprende uma lição muito importante. Quando se entrava na casa de Deus e você olhava para cima, você tinha uma visão bela da casa de Deus. Mas quando se estava fora e você olhava para o telhado, você não via algo tão bonito assim. O que é que nós podemos aprender sobre a presença de Deus? Quando nós estamos fora da presença de Deus, o que é que a presença de Deus parece para nós?
Parece algo bonito? Fora, quando nós estamos longe de Deus e nós pensamos em nos aproximar de Deus, isso é algo bonito para nós? Isso é algo atraente? Quando nós estamos longe de Deus, irmãos, o que nós menos achamos é atraente Deus. Nós achamos feio, nós achamos sem graça. Eu não. Viver essa vida, né? Quando nós estamos no mundo, o que nós menos queremos é nos aproximar do Senhor. Mas aí nós decidimos nos aproximar. E nós entramos na presença de Deus. O que é que a presença de Deus parece para nós? Quando nós estamos longe, não vemos graça nenhuma. Assim era o tabernáculo. Mas quando o servo de Deus entrava no tabernáculo e ele olhava tudo aquilo, ele via quão belo é habitar próximo de Deus. Irmãos, isso para nós é muito importante. Por quê? Porque nós já estivemos do lado de lá. Nós já estivemos longe de Deus. E hoje nós estamos perto. E nós sabemos o quão maravilhoso é. Qual deve ser a minha luta e a tua luta agora? É para não sairmos mais dessa presença tão maravilhosa, né? Infelizmente, não é tão difícil sair da presença de Deus. Mesmo experimentando o quão maravilhosa ela é, quão bela ela é, ainda é fácil. Nesses dias, uma jovem me fez um pedido. Ela disse assim: Pastor Tiago, por que você não faz uma oração só para as pessoas que estão afastadas dos caminhos de Deus? Porque se o senhor fizer, eu vou. E ela quis dizer com isso que ela conhece muitas e muitas pessoas aqui bem próximas de nós, que um dia estiveram na presença de Deus, hoje estão fora, mas ainda lembram o quão maravilhoso era. E tem desejo de voltar, mas tem vergonha, se sentem constrangidas em voltar. Irmãos, existem muitas pessoas do lado de fora do tabernáculo que não têm mais coragem de voltar. Nós precisamos orar por essas pessoas e ajudar essas pessoas, mas nós só podemos ajudá-las se nós permanecermos na presença de Deus. Agora que nós conhecemos o quão maravilhoso é dentro da tenda, vamos continuar dentro da tenda. Amém? Então essa primeira coberta era linda, era aquela que os sacerdotes viam, mas por cima dela havia uma segunda. E o texto diz que ela era feita de peles de cabra, que era um material mais resistente do que a primeira. Em cima da segunda havia uma terceira coberta, feita de peles de carneiro tingidas de vermelho, que era algo mais resistente do que de cabra. Em cima da terceira havia uma quarta, feita de peles de animais marinhos, e que era mais resistente do que a terceira, principalmente à água, principalmente à chuva. Então, recapitulando, havia uma coberta, em cima dela outra, em cima da segunda uma terceira, em cima da terceira uma quarta. Uma mais resistente que a outra. Diferentemente do átrio, a tenda também possuía uma estrutura de tábuas. Vamos ler os versos 15 a 30. As tábuas eram espécies de colunas que ficavam nas paredes. Versos 15 a 30 diz assim: Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua terá 2 encaixes travados um com o outro. Então observa que era tudo muito ligado, muito junto, muito unido, assim como a igreja deve ser. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Verso 18. No preparar as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado sul.
Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado posterior do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo na parte posterior. São muitos detalhes, né? Verso 24. As quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Serão 2 para cada um dos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Impressionante isso. Para as travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior que olha para o ocidente. A travessa do meio passará ao meio das tábuas de uma extremidade à outra. Cobrirás de ouro as tábuas e de ouro farás as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. E o verso 30 termina dizendo: levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, assim como no átrio havia uma porta, essa é a última semelhança, para a gente concluir. Na tenda também havia porta, não uma, mas 2, que é a porta, né? Vocês entenderam, certo? A porta, na verdade, era um reposteiro. E o que é um reposteiro, pastor? É uma porta feita de tecido. Um cortinado, um reposteiro, cortinado. Haviam colunas, que não deu para eu fazer aqui, e um tecido muito bonito na frente. Só que, diferentemente do átrio, não havia apenas uma porta, haviam 2. Porque dentro de casa também tem porta. Então vai haver uma porta aqui, na verdade um véu, sobre o qual a gente vai falar depois. Tá bom? Irmãos, nos próximos domingos a gente vai falar um pouco sobre os móveis que seriam colocados aqui dentro. Muito importante o significado desses móveis. Mas hoje eu queria, baseado na estrutura dessa tenda, encontrar com vocês 2 características que, assim como a tenda possuía, a estrutura da tenda possuía, nós, como casa de Deus, também devemos possuir. Essa estrutura para você é o quê? Em uma palavra, em uma característica, que característica você daria para essa estrutura? Segura. Quem mais? Lugar santo. Era algo secreto. Escondia algo muito secreto, muito importante, né? Irmãos, a gente poderia citar muitas características que essa estrutura da tenda nos transmite. Mas deixa eu citar 2. Primeiro, firmeza. Firmeza. A estrutura da tenda, pelo que a gente leu aqui, eu fiz questão de ler os versículos, ela era muito firme, ou nas palavras da irmã, segura. A estrutura, ela passa segurança contra inimigos, contra invasores, tanto de cima como dos lados. Então ela era muito protegida, porque nós vamos ver, serão colocados móveis muito importantes ali. Irmãos, como casa de Deus, nós também devemos ser firmes. Firmeza, inclusive, é algo muito importante até para o mundo. Até no mundo a firmeza é importante. E os mais antigos, vão lembrar aí de algumas gírias que nós usávamos, né, quando éramos mais novos. Por exemplo, a gente encontrava alguém, o que a gente perguntava? E aí? Firmeza?
né? Firmeza. Quem pegou essa época da firmeza? Né? Firmeza, ou então rochedo, né? Tudo rochedo. Ou seja, até no mundo, a firmeza, a segurança é algo importante. É algo que tem que ser valorizado. E não apenas no mundo, irmãos. Na palavra de Deus, são muitos os textos que nos exortam a sermos firmes. A sermos firmes na caminhada, como a casa de Deus tinha que ser. Nós somos a casa de Deus e nós também precisamos ser firmes. E a gente nem precisa ir muito longe para lembrar de um desses textos que nos exorta a sermos firmes. No trimestre passado nós estudamos um deles, que vale a pena a gente lembrar, que é o texto de Efésios capítulo 6. Estudamos sobre batalha espiritual, e nós vimos que a batalha espiritual é uma realidade, e contra as investidas do diabo, nós precisamos estar o quê? Firmes. Né? Efésios capítulo 6. Vamos ler os versos 10 a 14. Estamos agora trazendo a aplicação das paredes, da cobertura, das portas, da tenda para as nossas vidas. Efésios 6, 10 a 14 dizem assim. Quanto ao mais, Paulo agora vai encerrar a sua carta. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar, o quê? Firmes. Contra o quê, irmãos? Contra as ciladas do diabo. Exatamente, contra as ciladas do diabo. E ele arma ciladas para nós? Diariamente. Né? Ele tem cilada preparada para hoje. Pode ter certeza. Então nós precisamos nos revestir do Senhor, da força do seu poder, para que possamos ficar firmes contra as armadilhas do diabo. E ele continua. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que ele quer dizer é que a nossa luta não é contra o visível, a nossa luta é contra o invisível. Verso 13, portanto, ele enfatiza de novo, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, aquele dia que você pisa com o pé esquerdo, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. No mês de maio desse ano, completou quantos anos da morte de Ayrton Senna? Vocês lembram? 25 anos já? Conversa? Pensei que era 20. 25 anos em que na curva Tamborello ele bateu e ali veio a óbito alguns momentos depois. Ayrton Senna morreu e o muro permaneceu o quê? Intocável, inabalável. O choque veio, ele morreu, mas o muro permaneceu firme. É mais ou menos essa a ideia, irmãos, que Paulo quer nos passar, que permaneçamos inabaláveis. O verso 14 ele diz, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Irmãos, precisamos estar firmes. Quem está firme aí? Pergunta aí para o teu irmão, firmeza, irmão? Rochedo? Você está firme? Você está firme? Você está firme? Pastor, como é que eu fico firme, pastor? É tão difícil. Rapaz, é algo difícil mesmo, porque num dia o irmão está firme, no outro dia
Só a misericórdia do Senhor, né? É o crente montanha-russa. Um dia está lá em cima, outro dia já saiu, foi da montanha. Né? Está lá embaixo, não, já saiu, já está fora do parque. Como nós podemos nos manter firmes? Deixa eu dar duas maneiras. Primeiro, através dos sacrifícios. Irmãos, para construir as paredes da tenda, foi ou não foi necessário o sacrifício? Para construir... Opa, vixe, caiu. Está firme não. É porque tem a outra característica que a gente vai já ver. É só uma caixa, muito bem. Irmãos, para construir as cobertas da tenda, foram necessários sacrifícios? Sacrifício humano, de trabalho. Eu imagino as mulheres fazendo aquilo, eu imagino a Oliabe, eu imagino o Bezalel. Trabalho. Foi necessário sacrifício vegetal para construir as tábuas. E foi necessário, principalmente, sacrifício animal. Porque uma coberta era feita de pelo. E para tirar pelo, é ou não é um sacrifício? É. Agora imagina para tirar pele. Tem como tirar pele sem matar? Não. Então animais morreram, sacrifícios foram feitos para que a casa ficasse firme. Para que eu e você permaneçamos firmes, sacrifícios precisam ser feitos. Nós temos que dizer não para algumas coisas. Nós temos que morrer para algumas vontades. Senão a casa não vai ficar firme. Então, primeiro, como eu fico firme? Me dispondo a fazer sacrifícios. A dizer não para a minha vontade. A dizer não para a carne. A dizer não para alguns ambientes. A dizer não para algumas companhias. A dizer não para algumas atividades. Mas também através dos sentidos. Ontem o irmão Laerte pregou nos jovens, ele citou muito um autor de um dos livros mais vendidos de toda a história. O livro é O Peregrino, e o autor desse livro foi John Bunyan. John Bunyan é muito conhecido pelo livro O Peregrino. Quantos já leram esse livro ou ouviram falar? Muito bom. Conta a jornada de um cristão até o céu. É muito maravilhoso. Mas João Bunyan escreveu outro livro que pouca gente conhece. O nome dele era Guerra Santa. Eu tenho esse livro, não empresto para ninguém. Muito bom. Já ia pedir, né? Eu já me antecipei. Irmãos, nesse livro ele conta as astúcias do inimigo para conquistar o castelo chamado alma, que somos nós. E ele diz que esse castelo tem 5 portões. E esses portões são 5 sentidos, através dos quais o pecado tenta entrar na nossa alma. E é interessante porque é exatamente assim. Como é que o pecado entra na minha vida e na tua vida? Através dos 5 sentidos, que são os 5 portões. Então, eu preciso avaliar qual desses 5 portões precisa ser reforçado. Será que é o portão da visão? O pecado está entrando na minha alma através do que eu estou vendo? Será que eu estou precisando reforçar o portão da audição? Porque eu estou escutando o que não deveria escutar? Será que é o portão do paladar? Eu estou provando o que não deveria provar? Do tato, estou tocando onde não deveria tocar? Então, qual sentido, nesse momento, está sendo um portão fácil do pecado entrar na minha vida e na tua vida? Eu sugiro que nós saiamos até esse portão e o reforcemos. E assim a casa ficará mais firme. Amém? Então a primeira característica que eu vejo que essa tenda tinha, a estrutura da tenda tinha, que nós como povo de Deus devemos ter, é a firmeza. Segunda, para a gente concluir, também com a letra F, é flexibilidade. Pastor, não é uma contradição, não?
como é que nós devemos ser firmes e ao mesmo tempo flexíveis? Irmãos, tudo o que foi feito na tenda foi feito com a possibilidade de mudar de lugar. As portas eram de ferro, eram de tecido. O telhado era de tecido. As paredes eram de tecido. Por quê? Porque o povo ainda não estava onde deveria estar. O povo ia mudar de lugar e isso acontecia constantemente. A nuvem se movia, o povo se movia. A nuvem parava, o povo parava. Isso talvez acontecia diariamente. Então era necessário que a casa de Deus fosse flexível. Claro, com certeza. Irmãos, será que nós também não precisamos ser flexíveis? Mas como, pastor? Como eu vou ser firme e ao mesmo tempo flexível? É ou não é uma contradição? O crente deve ser firme ou flexível? Mas como? Como um cimento pode ser firme e flexível? Irmãos, nós não devemos e não podemos ser flexíveis em relação ao pecado. Contra o pecado, contra o mal, devemos ser firmes, como já estudamos. Então eu vou ser flexível contra o quê, pastor? O apóstolo Paulo nos responde essa pergunta lá em Filipenses capítulo 4. Ele conta as suas próprias experiências nos versos 10 a 13. Filipenses 4, 10 a 13. Ele vai falar da oferta que ele recebeu daquela igreja. E ele vai dizer o que ele pensa sobre tudo aquilo. Filipenses 4 e 10 em diante dizem assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo está agradecendo pelos recursos que a igreja de Filipos mandou para ele. Já havia feito isso uma vez e agora está fazendo de novo e ele está agradecendo. Só que Paulo, ele vai explicar por que ele está agradecendo. Verso 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Está aí a resposta para a nossa pergunta. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, não é contra o pecado que nós devemos ser flexíveis. Em relação a quê? Em relação às circunstâncias da vida. As circunstâncias, muitas vezes, que Deus permite na nossa vida e que são diferentes das outras que a gente já experimentou. O que eu acho interessante é Paulo dizer, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo sempre soube viver contente? Não. Deus teve que ensinar para ele. Então ele diz, olha, foi difícil, mas eu aprendi. E é por isso que Deus permite circunstâncias adversas, irmãos. É para que a gente aprenda a viver em todas elas. Então Paulo, ele sabia viver na fartura? Sim ou não? Sim. Mas ele também sabia viver na fome.
Aí eu pergunto, você sabe viver na fartura? Irmãos, a gente acha que sabe. Mas é na fartura que muita gente se desvia. É na fartura que muita gente se afasta de Deus. Paulo disse, eu sei viver na fartura. Hã? Aí não precisa de Deus. Sim. Eu creio que ele era. Antes de se tornar apóstolo, né? Não queira se tornar apóstolo se você quiser ser rico. Pastor, rico não. Eu creio que rico como apóstolo não. Eu creio que houveram momentos em que ele teve bastante. Em que ele chegou em uma cidade e ele foi muito bem acolhido naquela cidade. E passou ali 1 mês ou 1 ano sendo bem tratado, certo? Então ali ele teve experiência de fartura. Ser próspero financeiramente não é errado. Tem quem pregue isso? Não, aí já é um exagero, né? Também não é o valor absoluto que a gente deve buscar. Mas muitas vezes Deus concede. E nós precisamos estar preparados para momentos assim. Pode. Com o intuito de usar aquilo para a glória de Deus. Né? Não, pode sim. Pode ter um carro aí muito bom. Né? Pode sim. Viu? Desde que, como a gente falou no culto de homens, o último que a gente teve, né? A questão é o objetivo. Ou os recursos são o nosso Senhor, ou eles são o nosso servo. Um dos dois ele vai ser. Né? E aí Paulo cita um versículo que muita gente entende errado. Tudo posso naquele que me fortalece. Né? É o versículo do Superman de crente, de Cristo. Né? Eu posso tudo. Eita! Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é: eu suporto tudo naquele que me fortalece. Com ele, eu posso suportar toda e qualquer circunstância. Resumindo então, o crente não pode ser de gesso. E o que é o crente de gesso? É aquele crente que não se adapta a mudança nenhuma. Até o lugar dele na igreja é sempre o mesmo. Né? Ele não muda nem de lugar, nem se preciso for, nem para o visitante sentar, ele sai. Não, aqui é o meu canto. Né? Aqui é o meu canto. Hoje à noite muda de lugar. Viu? Irmãos, nós precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados, irmãos, para circunstâncias adversas. Então, o crente não pode ser de gesso. O crente tem que ser mais parecido com o carro flex. Flexibilidade, por isso o nome flex. E o que é o carro flex? É aquele carro que quando um combustível está mais vantajoso, ele coloca aquele combustível. Mas quando outro combustível é mais possível, ele coloca aquele outro combustível. Crente é assim, irmãos. Vai ter dia que vai estar um sol maravilhoso. E vai ter dia que o dia vai estar nublado. E aí você tem que se adaptar. Tem que ser que nem camaleão para as circunstâncias da vida, senão você fica para trás. Assisti recentemente uma palestra, um pedaço de uma palestra de um coach. Essas pessoas que dão dicas de empresa, de sucesso. E um homem se levantou e perguntou: como é que eu faço com o meu canal no YouTube? Porque faz algum tempo que o YouTube mudou as regras e ele não permite mais que eu faça isso, isso e isso. Aí o coach respondeu assim: não é o YouTube que tem que se adequar a você.
É você que tem que se adequar ao YouTube. Não são as pessoas inteligentes, não são as pessoas ricas, não são as pessoas fortes que vencem. Os que vencem são aqueles que sabem se adaptar às mudanças. Sabe qual é o crente que vence? É aquele que encara todos os dias com fé em Deus. Os dias bons e os dias maus. O que tem e o que não tem, com fé em Deus. Nós fomos ao interior um dia desse. E ali eu sentei com uma irmã que está passando por uma mudança muito grande na vida dela. E eu disse: irmã, você está passando por uma mudança. E existem coisas que você pode fazer diferente do que você fazia. Existem coisas nas quais você pode ser diferente. Eu mesmo, existem coisas nas quais hoje eu sou diferente. Mas existe uma coisa que é a nossa essência e nós não podemos perder, é a nossa fé em Deus. Isso não muda, irmão. Você se adapta, mas não mude a sua essência, a sua fé no Senhor. Quem é casa de Deus aqui? Casa de Deus tem que ser firme contra o pecado, porém flexível às circunstâncias. Que Deus nos ajude a caminharmos nesta terra. Vamos ficar de pé? Próximos domingos, os móveis da tenda da congregação. Querido Deus e amado Pai, eis aí teu povo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos traz infinitas lições. Hoje nós contemplamos duas delas, Senhor, duas características essenciais para nós como povo de Deus. Precisamos ser, Senhor, flexíveis às mudanças, às circunstâncias que às vezes são favoráveis. Precisamos estar preparados para elas. E muitas vezes, Senhor, serão desfavoráveis e precisamos também estar preparados para elas. É como eu ouvi uma vez e guardei no coração. Espere o melhor e prepare-se para o pior. É assim que o crente tem que viver, Senhor, com a esperança do melhor, mas ao mesmo tempo preparado para o pior. Senhor, ao mesmo tempo queremos ser firmes. Firmes, Senhor, contra aquilo que não se negocia, que é a nossa comunhão com o Senhor, a nossa fé no Senhor, a nossa fidelidade ao Senhor. Pai, isso não vamos negociar, isso não vamos perder, são cláusulas pétreas do nosso contrato com o Senhor.